Para resolver questões de pontuação, principalmente vírgula, é importante que você estude funções sintáticas, né? Primeiro você vai analisar a sintaxe da oração, né? Período simples, que é uma oração só. E aí depois você vai aprender a analisar períodos compostos, né? Por subordinação e por coordenação. Eu sei que é complicado, porque quando o aluno resolve questões sem estudar a sintaxe, ele vai ler apenas as regras de vírgula, né? Então ele vai pegar uma gramática simples como essa e vai analisar aqui as regras de vírgula, né? Usa-se vírgulas para separar, aí tem termos que exercem a mesma função sintática. Então a primeira das regras pede, ó, termos que exercem a mesma função sintática. Então, se você não sabe qual é a função sintática daquele elemento, dificilmente você vai saber separar. Olha só, orações coordenadas assindéticas, né? Então, ele serve para separar orações coordenadas assindéticas. Então, não adianta você ir no livro, buscar pontuação e olhar vírgula, se você não tem noções de funções sintáticas, principalmente da oração simples, depois do período composto. Então, perceba, olha aqui para mim que eu vou dar uma dica rapidamente antes da gente partir para a questão, que quais são os elementos básicos que você deve entender? Ó, sujeito, né? Que é uma função sintática. Sujeito. Verbo. Complemento verbal. Aí tem os termos acessórios. Os adjuntos adverbiais. E adnominais, né? Adjuntos. E os apostos também. Essa dica que eu estou colocando aí para você, principalmente o aposto explicativo, né? Que você vai ver que o restritivo não vai entre vírgulas e o explicativo vai entre vírgulas. Aqui é só um direcionamento. Então você vai ter que estudar funções sintáticas, é saber ali dentro da oração quem é o sujeito, quem é o verbo, o que é complemento nominal, o que é um adjunto adverbial. E aí depois você vai partir para o período composto. Por que o período composto? Você vai ver se tem dois esqueminhas desses. Uma oração aqui, outra oração aqui. Toda oração tem um verbo, né? Então, vamos lá. Uma oração aqui e outra aqui. Qual é a relação que elas têm? Se é de subordinação ou de coordenação? Então, você vai ter que descobrir se a oração é subordinada, adjetiva, se ela é uma subordinada adverbial, se ele é uma subordinada substantiva, né? Que, por exemplo, subjetiva, que tem função do sujeito. Então, aqui, para você que está começando, precisa entender a sintaxe da oração simples, né, do período simples, de uma oração. E aí você vai para os períodos compostos, que é com várias orações. Então, olha para cá. Perceba, ó, que a regra de vírgula, depois você vai ver lá, você vai pegar um livro desse, vai ver que tem mais de 10 regras, todas elas dependem desse esqueminha aqui, que está montado aqui na sua tela, que eu escrevi, tá? Então, aqui, ó, entre o sujeito e o verbo e o complemento, se for nessa sequência, né, não tem vírgulas. Então, não tem vírgulas. Agora, se saiu da sequência, principalmente aqui, ó, esses termos acessórios, né? Por exemplo, se vier sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial lá no final, não tem vírgulas, não é obrigatória a vírgula. Agora, se o adjunto adverbial ou o aposto, normalmente o aposto vem aqui, ó, entre o sujeito e o verbo, né? Se o adjunto adverbial de lugar, de tempo, de modo, vier aqui antes do sujeito, né? Ou então entre o sujeito e o verbo, são as duas regrinhas, né? Duas regrinhas importantes que você vai conseguir lá na hora de ler, vai conseguir identificar, depois que você souber cada função sintática, que é, quando ele está entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e seu complemento, a gente chama de intercalação, né? Intercalação de termo acessório. Intercalação. Quando ele está antes aqui da oração, antes do sujeito, você vai ver que é antecipação. Normalmente, são obrigatórias essas vírgulas, né? Tem aqui uma adjunto adverbial, aí depois vem um sujeito, vai ter uma vírgula. Se ele tiver intercalado, vai ser intercalado por duas vírgulas aqui. Vai ser intercalado por duas vírgulas aqui. Então, essas noções básicas você precisa ter. Com essas pequenas noções, você já vai conseguir resolver grande parte, né, das questões de pontuação, principalmente as questões de vírgula. Tá? Então, parta para esse estudo que vai dar certo. Depois você lê aí as regras da vírgula, que você vai compreender. Quando ele falar bem assim, ó,
termos com a mesma função sintática. Então, vários sujeitos, um do lado do outro, né? João, Maria, Pedro, aí você vai colocando sempre a vírgula, né? E se for só verbos, né? João pescou, pulou, brincou, vários verbos, você vai colocar sempre as vírgulas. Então, se tem a mesma função sintática, coloque as vírgulas. Então, é uma das regras, tá? A primeira delas ali que você vai ver. Então, como aqui a nossa intenção é resolver questões e ser o mais rápido possível, vamos para a nossa questão aqui. A vírgula exerce inúmeras funções na comunicação escrita. Analise as justificativas para o seu uso nas alternativas abaixo e assinale a incorreta, né? Fica esperto aí e esperta que é a incorreta, não a correta. Então vamos lá. Havia as mais belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas. Então, ó, aqui eles têm todos a mesma função sintática, tá? Como eles têm a mesma função sintática, as vírgulas estão corretas. Agora vamos ver se a explicação condiz. Vamos lá. É obrigatório o uso da vírgula para separar termos com funções semelhantes. Ok. Vamos para a outra. Agora, a segurança é completa. É facultativo o uso da vírgula para separar adjuntos adverbiais de pouca extensão antepostos. Então, aqui eles foram em cima de uma exceção. Lembra que eu falei aqui, ó, o adjunto adverbial, ó, ele está anteposto, né, antecipação. A gente coloca aqui que tem que ter a vírgula, mas lá dentro dessa regra tem falando sobre os de pouca extensão, né? Agora, hoje, aqui. Então, esses termos curtinhos de pequena extensão, eles são você vai colocar de modo facultativo, né? Então, ele colocou a vírgula aqui, mas se não tivesse a vírgula, estaria correto também. Então, a regrinha que foi dita, assim como a pontuação que foi feita, estão corretas, né? Então, estão corretas. É facultativo. Se você colocar a vírgula, está correto. Se você não colocar, também está correto. Por que isso? Porque ele é de pouca extensão. Se ele for maior, aí vai estar errado, né? O adjunto adverbial aí, uma oração, por exemplo, adverbial antecipada, ela deve estar obrigatoriamente com a vírgula, tá certo? Vamos lá, letra C. Houve protestos, mas no fim todos concordaram. São duas orações, porque tem o verbo houve e tem o verbo concordaram. E a gente percebe que tem uma ligação aqui, ó, que tem adversativa. Então, são orações coordenadas adversativas. Uma das regras de vírgula fala disso, que é as orações coordenadas adversativas, né, sindéticas, devem estar marcadas por vírgula. A única que não deve estar é a oração aditiva, né, coordenada aditiva, com a conjunção i. Normalmente, para separar coordenadas, seja elas sindéticas ou assindéticas, vai ter aí, né, a necessidade da vírgula. Então, é obrigatório o uso da vírgula para separar orações coordenadas sindéticas adversativas. Está correto. Mesmo se os ladrões ultrapassassem os altos muros, né, não conseguiriam entrar nas casas. É recomendável o uso da vírgula para separar orações subordinadas adverbiais, né, condicionais, quando vierem antes da principal. Então, é recomendável isso? É sim. Então, olha lá, ó, acabou de dizer, ó, orações subordinadas adverbiais. Né? Essa oração subordinada adverbial tem função de adjunto adverbial, e ele está lá antecipado. Ó. Percebeu que não é curtinho, então é uma oração, acabei de falar. Então, ela pede essa vírgula? Recomenda, claro que sim, então é recomendável. Está correta. Então, ele pediu a incorreta, né? Vamos ver se a última está incorreta. Já pensou? Se está correta, a gente se perde. Então, vamos lá. Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de guardas, né? A gente percebe que aqui, ó, há uma oração, morresse, atrairia. Então, são duas orações, há uma relação aqui, né? Entre duas orações. Vamos ver a explicação. É obrigatório o uso da vírgula para separar verbos com tempos e modos diferentes. Olha só, não existe essa regra lá na gramática sobre vírgulas. Não existe essa regra. Por isso que você tem que entender as funções sintáticas e depois olhar as regras. Então, não existe essa regra. O que está acontecendo aqui? Né? Se não morresse, então é a mesma situação da anterior. Se não morresse, é uma condição, né? Caso não morresse, né? Caso os ladrões ultrapassassem, então é a mesma situação, ó, que está separando, na verdade, uma adverbial antecipada. Então, a regra aqui não condiz
com a pontuação feita. A pontuação está correta, mas a regra não condiz com a pontuação feita. Então, a pegadinha está aí, né? Você vai olhar, não, aqui tem vírgula, então está correta. Mas olha a explicação, é obrigatório o uso da vírgula para separar verbos com tempos e modos diferentes? Não, não existe essa regra. O que está sendo marcado aqui é a antecipação de um adjunto adverbial de condição, né? Então, essa é uma das questões que foram um pouco mais difíceis, mas se você estudar e se concentrar aqui na resolução, você vai conseguir marcar a letra E como correta e fechar a prova de língua portuguesa. Para isso que a gente está aqui fazendo esses vídeos gratuitos para vocês, no intuito de fortalecer. Olha que ano que vem provavelmente terá concurso, então fique preparado, foco na prática e até a próxima gravação. Um abraço.